Boa noite, todo mundo. Boa noite. Meio desencarnado esse boa noite. Vamos tentar de novo. Boa noite. Boa noite. Aí, tá vendo? Todo encarnado aqui. Uma coisa linda. Uma beleza isso? Meu nome é Reildo, para aqueles que não me conhecem. Eu acho que eu conheço todo mundo. Seja bem-vindo. Estou perdendo alguém? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a todos. Nós hoje vamos falar, na primeira parte, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, livro, e é uma parte especial do livro, que é do capítulo 17, item 11. O capítulo é Sede Perfeitos. E o item 11 ele fala da importância de cuidar do corpo e do espírito. Uma das coisas que eu mais gosto no Espiritismo é a universalidade da mensagem. Como é uma mensagem universal, nós podemos associar essa mensagem a qualquer doutrina filosófica. Né? Eu adoro o budismo. Né? E fui criado num lar cristão. Então, descobri uma coisa fantástica. Ao estudar o budismo, eu entendi ainda mais de Jesus. E aí eu descobri que a verdade está em todos os lugares. E o Espiritismo nos dá essa capacidade de poder ver a verdade sob vários prismas. Isso não é bonito? Você poder estar aberto a entender a verdade em todas as coisas. Por isso que eu gosto muito do Espiritismo como uma filosofia de vida. Apesar de ele ter o alicerce em 3 pilares, todos nós sabemos, especialmente os especialistas da quinta-feira que vêm aqui estudar. E os pilares são? Religião. Ciência e filosofia. Ciência e filosofia. Então esses pilares estão dentro da doutrina espírita. E quando a gente olha esses pilares e a gente consegue entender esses pilares num conjunto, sem se ficar preso a um pilar, mas entender que todos os pilares são importantes, a gente consegue ver as coisas sob diversos pontos de vista. Isso não é legal? Porque quanto mais aberto a você ver pontos de vista diferentes, mais próximo do que é verdade nós estamos. Mas quando a gente quer ficar só de um lado olhando, é bem possível que a gente está em detrimento de um todo. Faz sentido isso, não faz? Então, o item 11 do capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito, me remeteu muito à história de Siddhartha Gautama. Alguém já ouviu falar desse rapaz? Esse rapaz é fantástico. Sou fã dele. Siddhartha Gautama, ele nasceu ali naquela área no Nepal, dentro de uma família nobre. Que falam que o pai era rei, com esse tipo da área. Mas, de qualquer forma, era uma família nobre. A mãe dele, quando estava grávida dele, ela teve um sonho. E aí esse sonho consistia no seguinte, de um elefante branco. E aí tem os detalhes do sonho que não é importante a gente falar aqui, mas o sonho, para os sábios da época, quando foi decodificar esse sonho para o rei e para a rainha, falou que o menino que estava para chegar, ele seria ou um grande guerreiro, conquistador, ou ele seria um grande sage, um grande sábio espiritual. E aí o pai ficou naquela, você sabe, aquele amor incondicional. Aí o pai fez assim, rapaz, eu vou garantir que ele seja um guerreiro conquistador, porque esse negócio de sábio, eu estou dando uma versão baiana desse, tá? Porque esse negócio de ser sábio não vai funcionar muito não. Aí o pai teve o cuidado de cercar o filho dele de todas as delícias da terra, todos os lados sensuais das coisas, da riqueza, e isolou o filho de tudo que não fosse isso. E Siddhartha Gautama cresceu dentro desse ambiente, totalmente desconectado da realidade do todo.
Parece muito o que acontece hoje, não? Parece São Francisco de Assis. Não, São Francisco, você já fez um caminho diferente. Quer dizer, não foi a mesma coisa, na verdade. Arrasou. Aí, o que aconteceu? Conta-se na tradição budista que o Buda, o Siddhartha Gautama da época, ele chegou e deu uma saída, deu uma escapulidas assim do palácio, e aí ele teve uns encontros que mudaram a perspectiva da vida dele. Ele encontrou uma pessoa velha, então ele teve acesso à velhice. Aí ele encontrou uma pessoa doente, então ele teve o acesso ao corpo se deteriorando e teve acesso a um cadáver também. Então ele viu que a morte chegaria. E ele também teve acesso a uma seta. E uma seta é aquela pessoa que, na busca da espiritualização, ele trabalha para mortificar o corpo. Então ele une o corpo para que o espírito, né, se emancipe, né, se torne grande. E aquilo ele chocou tanto o Buda, o Siddhartha Gautama, que ele ainda não era do Buda, que ele decidiu deixar onde ele vivia, aquelas coisas todas, aquele ambiente que ele vivia, e ele foi buscar um sentido para a vida, baseado nos encontros dele. E a referência que ele teve foi justamente do asceta, né? Aquela pessoa que mortificava o corpo para que o espírito crescesse. Então o Buda, por 6 anos, ele ficou seguindo a linha asceta. E o que aconteceu com ele? Ele percebeu que ele quase não comia um grão de arroz por dia para se alimentar. E ele via que o corpo dele estava ficando cada vez fraco, que até a contemplação espiritual estava difícil para ele ter, devido à fraqueza que ele tinha. Nesse momento tal, ele chegou e percebeu que havia algo de errado. E ele aceitou uma oferenda de uma camponesa. E ele se alimentou pela primeira vez, depois de 6 anos. Aqueles ascetas que acompanhavam ele, porque o Buda era muito bom e determinado no que ele fazia, olharam aquela atitude dele como traição. Como assim? Ele falhou no trabalho dele. Ele deveria ser um asceta, ele deveria estar seguindo esse rito para atingir a espiritualização. E ele simplesmente está comendo? O que é isso? Então o Buda, depois que ele recuperou o Siddhartha Gautama, depois que ele recuperou as forças, ele decidiu sentar na árvore de Bodhisattva, né, uma árvore, debaixo da árvore, e ele começou a meditar sobre todo esse processo que ele estava passando, e ele atingiu a iluminação. E ele descobriu que para atingir a iluminação é necessário achar o caminho do meio. O caminho do meio, que é o princípio budista da Terra. O caminho do equilíbrio. E para achar esse caminho do equilíbrio, nós vemos isso dentro da doutrina espírita, porque dá uma ideia muito mais ampla do que o equilíbrio é. Porque nós percebemos, nós sabemos pela espiritualidade superior, que nós somos seres imortais, vivendo experiências. Nós somos espíritos imortais, vivendo experiências carnais. E nós sabemos que nós assumimos um corpo aqui para que a gente utilize esse corpo para aprender as coisas mortais. No caso, seria até relembrar das coisas mortais, porque é a nossa origem, nós somos divinos. Então, quando a gente começa a perceber a dimensão da doutrina espírita, explicando com mais profundidade o que é o caminho do meio, porque a gente percebe que nós somos seres divinos vivendo experiências mortais. E agora entendemos também qual é a função do nosso corpo. Por que é tão importante nós cuidarmos do nosso corpo para que o espírito se manifeste da melhor forma possível?
E aí fica mais inteiro perceber esse conteúdo a mais. E aí, como é que a gente pode utilizar de forma prática sabendo disso? Sabendo desse conteúdo? Ao entender que nosso corpo tem uma finalidade e que ele é um objeto na qual o nosso espírito se manifesta, quanto melhor tivermos cuidando desse corpo, melhor o nosso espírito se manifestará, certo? Só que a inteligência suprema que a gente chama Deus, que faz parte de nós, que está em tudo, é tão maravilhosa porque ela mostra que o nosso corpo, na mesma forma que o espírito age sobre o corpo age sobre o espírito. Não é? Um exemplo claro, para as pessoas que têm depressão, nada melhor do que você dar uma saída, sai de casa, dá uma malhadinha, exercite o seu corpo, porque ao você se expor e botar em movimento, você vai estar criando energias que vão ajudar no processo de recuperar o processo obsessor de depressão. Certo? Então a gente consegue ver que o corpo ele pode agir para que o nosso espírito possa se recuperar e vice-versa. Quando nós não estamos bem mentalmente, onde é que aparecem os primeiros sintomas de que nós não estamos bem? No corpo. O corpo é um instrumento tão fantástico para a gente que ele pode ser o nosso guia para muitas coisas. Por exemplo, somente nós espíritas, que nós estamos agora no trabalho de querer se melhorar, e às vezes nesse processo de querer se melhorar, a gente tenta se enganar. Mas não engana o corpo não, viu? Você chega assim, eu já perdoei ela. Ela me magoou, mas perdoei ela. Mas dentro de nós, nosso corpo dá aquele o gás, né? Aquela parte ácida, né? Daquela acidez quando eu vejo ela, a gente já perdeu. Tá vendo a discrepância? O corpo está te dizendo que ainda existem coisas para trabalhar, mas mentalmente você está racionalizando o seu perdão. Faz sentido? Então o corpo é uma grande referência para que a gente possa entender aonde a gente está. Você já entrou num local em que você começa a se sentir mal? Nossa, a direção aqui está meio complicadinha. Né? Começa a dar uma coceira aqui, ali, ó. O corpo, ele ajuda como um portal para guiar a gente. E como a gente olha essas duas questões, da importância dos dois, uma análise mais atenta da nossa realidade hoje nos ajuda a prevenir a um convite social que é feito constantemente nas nossas mídias, que é um convite à exaltação do corpo em detrimento do espírito. Não é? Nós olhamos hoje o padrão social, principalmente nos países do Western, né, que é mais ao Western, ao leste, né, assim, nós percebemos que nós somos bombardeados por informações que cultuam o corpo, cultuam a personalidade, em detrimento do lado espiritual. E é uma coisa que está tão dentro do dia a dia, que já pensou, você olha assim, você olha o seu social media, seu Facebook, aí você vê todo mundo feliz. Aí dá uma inveja. E eu aqui no meu perrengue. Então, nós olhamos para aquela coisa ali e usamos aquilo ali como referência para decidir se nós estamos bem ou ruim. Se o nosso estado é ruim ou bom. E a gente comete o primeiro erro nesse processo, que é, quando eu pergunto para vocês assim, como é que está a sua vida, hein? Aí alguns vão dizer assim, tá bem, tá ótimo.
Tá bem. Tá mais ou menos. Não é isso? Tá. Só que existe um grande engano na resposta. Porque se eu perguntar para vocês, já que sua vida está boa, quem é que tem a sua vida? Aí você vai dizer seu nome. Não vai? Teildo tem uma vida. Né? Só que não, Teildo é o nome de um ego que vai morrer. Como espírita, a gente descobre algo fantástico. Nós não temos uma vida. Nós somos vida. Nós somos vida se manifestando através de um ego temporário. Que vai ser transmutado para um outro tipo, até o processo evolutivo. Quando nós entendemos de uma forma prática a importância do entendimento que nós somos vida e que essa vida se manifesta em corpos e que esses corpos têm uma finalidade para estar reencarnando, nós mudamos a dimensão da perspectiva de encarar o que é estar encarnado. Está fazendo sentido? Porque eu começo a perceber que eu sou vida. Definir uma situação como boa ou ruim, eu não estou definindo a mim mesmo, a vida. Eu estou definindo uma situação em que a vida está se manifestando. Está dando para entender a diferença? Então, se algo acontece que nós achamos que é ruim, nós podemos encarar aquilo ali não como ruim, mas como um aprendizado. Porque nós estamos olhando a perspectiva do espírito, não somente a perspectiva do corpo. Esse entendimento é maravilhoso porque a partir do momento em que nós começamos a observar essa manifestação que está encarnado, manifestação do espírito encarnado, sob o ponto de vista espiritual, aquilo que nós definimos como bom ou ruim, ele cai no campo da relatividade. Porque, já que aconteceu comigo, aquilo que aconteceu comigo tem um propósito. E qual é o propósito? Aprender. Não é esse o motivo de estar encarnado? Não é o motivo de estar encarnado esse? Virar a melhor versão que você pode ter de você mesmo. Não é esse o objetivo? Reconhece seu verdadeiro espírito, a sua transformação moral e pelo esforço de ser melhor a cada dia. Graças a Deus, não está lá escrito assim, reconhece o verdadeiro espírito por ser um santo. Porque aí eu já desistia, só se tivesse statement lá, eu já estava fora da história. E isso é bonito. Porque ser espírita é ter esse compromisso de buscar o equilíbrio. O equilíbrio das coisas é entender que, da mesma forma que eu cometo erro, eu permito que os outros também cometam erros. Você conhece aquela passagem de Jesus que a mulher adúltera foi pega e aí as pessoas, os fariseus, trouxeram aquela mulher e apresentaram para ele: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Moisés diz que essa mulher precisa ser apedrejada. E você, o que é que você fala? Vou colocar no Jesus uma situação meio complicada, porque Jesus não pregava o amor, não pregava o perdão. Aí vem aquele pouca luz e diz assim: e aí? Vai falar isso? Vai falar o que agora? Se Jesus fala, perdoa a mulher, você está indo contra Moisés, pedra nele também. Mas o que Jesus fala? Quem não tiver pecado, que atire o primeiro pedra. Aquele que tiver pecado,
que atire a primeira pedra. Não te vejo. Aquele que não tiver pecado, obrigado. Eu esqueci uma palavra, ele altera tudo. Ele altera tudo pela palavra. Obrigado, tá vendo? Isso é um ato de caridade. Isso é um ato de caridade. E quando você olha sobre essa perspectiva, no Evangelho fala que as pessoas, quando Jesus falou isso, eles começaram a jogar a pedra no chão e partir. A começar pelos mais velhos. Olha. Então, o pessoal entrou na consciência e percebeu que elas também pecavam, elas também cometiam erros. E quem são eles? Quem sou eu para condenar o erro do próximo? Se eu olho para mim e falo, eu também cometo erro. Isso você vê a sabedoria dentro do processo de você buscar o equilíbrio em todas as coisas que nós fazemos. De que entender que a manifestação do corpo, ela não vai definir o espírito. Mas o espírito define a manifestação do corpo. Certo? Então, quando nós entendemos que a nossa referência precisa ter um ponto de vista espiritual, nós vamos dar o valor equilibrado ao nosso corpo. Vamos perceber que nós precisamos cuidar do corpo, sim. Que não há problema nenhum em quiser fazer as compras em Beverly Hills, seja feliz. Né? Gaste mais. Tudo bem. Não há problema nenhum em relação a isso. Não há problema nenhum em você poder viajar em primeira classe, de você se beneficiar do valor da fortuna, do dinheiro que você tem. Isso não é o problema. O problema passa a ser quando essas coisas te definem. Essas coisas te separam do próximo. Quando você se sente mais importante por ter coisas. Aí isso é o problema. Faz sentido? E aí ainda tem outro problema. Quando nós nos tornamos espíritas, né, decidimos seguir a filosofia espírita, muitos de nós decidimos fazer mudanças. Né? Nós começamos a estar mais atentos a... Já que você gosta de uma festinha, eu não vou encher tanta cara, não vou tentar buscar um equilíbrio, né? Não é assim que a gente pensa? A gente começa... não, eu vou agora gastar um tempinho no meu fim de semana para viajar para Tijuana, lá no centro, para ajudar o pessoal. Eu vou ir a Downtown com a Edith ali, ó, que a gente faz um trabalho muito bonito, né, que a gente chega lá e vai poder ser instrumento de auxiliar os nossos irmãos. Então a gente deixa se manifestar cada vez mais em sintonia com essa inteligência suprema que a gente chama de Deus. E isso é maravilhoso. Mas existe um probleminha que a gente pode criar se nós acharmos que somos melhores do que o próximo, porque nós fazemos essa caridade. Entendeu aonde é que está o... É o ego tentando se espiritualizar da forma dele. Então a gente pode chegar no momento e assim, olha só como eu sou espiritualizado. Sou muito melhor do que você. Que eu, você vai lá na sala, eu vou lá entregar comida para Thomas, eu vou, sou melhor que você. Entendeu como a gente vai perder na referência? O perigo de nós não prestarmos atenção da finalidade de estarmos encarnados. O perigo de nós nos perdermos no ego, inclusive no nosso processo de evoluir. Porque quando a gente busca o equilíbrio, e esse equilíbrio é fundamentado no amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles colocam como o fundamento de qualquer virtude. Qual é o fundamento? Qual é a virtude primordial de todas as outras virtudes?
Pessoal da química, me ajuda. A caridade, Humildade. a humildade. A humildade. Então, a humildade é a fundação de qualquer virtude que a gente possa querer desenvolver. Então, ser humilde é entender a sua função em relação ao todo. Quando você começa a entender a sua função social como encarnado, você deixa de definir, deixa de aceitar que a sociedade te defina o que se você é importante ou não. Quando você faz esse seu compromisso de ser melhor como ser humano, de cuidar do seu corpo, sempre fundamentado do ponto de vista espiritual, você deixa dessa necessidade crônica que nós somos treinados a fazer de compararmos com o outro. Nós entendemos que esse equilíbrio é algo interno. Eu não posso me comparar com ela porque ela tem um histórico diferente do meu. Me comparar com ela não faz sentido nenhum, porque como nós temos históricos diferentes, nós temos experiências diferentes, percepções diferentes. E a melhor coisa que eu posso fazer em relação a ela ou qualquer outra pessoa é estar aberto a aprender com ela. E se ela também for esperta, está aberta a aprender comigo. Então a diversidade faz com que nós cresçamos. E numa sociedade que ainda hoje mede pessoas pela cor da pele, pela preferência sexual, nós conseguimos entender o quanto distante a gente está de um equilíbrio? Nós conseguimos também entender o quanto o Espiritismo nos dá ferramentas para a gente buscar esse equilíbrio? Nós conseguimos também entender que esse equilíbrio está dentro da gente? Então, toda vez que nós nos chegar informações que utilizem o corpo como referência em detrimento do espírito, vamos sempre lembrar do equilíbrio. Vamos sempre lembrar do que nós somos em essência. Espíritos imortais em busca de um processo evolutivo do ponto de vista espiritual. E aí, nesse equilíbrio, a gente vai poder honrar e amar o corpo em que a gente está, independente de que corpo esteja, se é mais cheinho, se é mais magrinho. Nós vamos deixar de lado os padrões que a sociedade nos impõe, porque nós temos consciência de que aquele corpo está se manifestando na forma correta, naquele momento, para a gente aprender aquilo que é mais importante. Porque no final das contas, nós somos seres imortais. E vamos retornar ao mundo espiritual, que é da onde a gente veio. E vamos voltar. Muito obrigado.